Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo para falarmos do Flamengo, que continua de folga, lembrando que o elenco rubro-negro está na data FIFA, se reapresenta na sexta-feira para iniciar a preparação para os próximos jogos pós-data FIFA. Mas enquanto a data FIFA está em andamento, tem muita coisa acontecendo no Flamengo, inclusive conversas pela renovação de contrato de Arrascaeta, tem novidades em relação a esse assunto, a gente vai trazer as informações aqui. E tem também Flamengo podendo faturar mais de 100 milhões com jogadores que deixaram o Sub-20 recentemente, deixaram a categoria de base recentemente. E a gente vai trazer essas informações aqui para vocês. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, com os familiares, com todo mundo, porque assim todo mundo vai ficar conhecendo o canal Vene Casagrande e vamos, enfim, chegar à meta de 400 mil inscritos. Não deixe de hypar o vídeo, porque isso é importante também. Antes de trazer essas informações que eu mencionei na minha introdução, eu quero trazer aqui, comentar um assunto que eu vejo a imprensa pouco falar, mas se fosse no Flamengo, o mundo estaria acabando. Era a pauta em todos os programas do Brasil. Olha o que aconteceu, gente. Botafogo vendeu o Cuiabano ao Nottingham Forest da Inglaterra. O time anunciou o jogador brasileiro, ele tirou foto, ele viajou, assinou o contrato, anúncio oficial nas redes sociais. Cuiabano na Inglaterra. Cuiabano postou 2 dias atrás, ou seja, hoje é quarta. Segunda-feira o Cuiabano postou mensagem de despedida do Botafogo, dizendo, olha, isso não é uma despedida, é um até logo e tal, que um dia vai voltar. Cuiabano com a camisa do Nottingham Forest. Sabe o que aconteceu? Ele tá voltando para o Botafogo, só que por empréstimo. Gente, na boa, isso é um absurdo. Não existe uma outra palavra para definir essa situação, essa negociação, seja lá como vocês querem chamar. Porque se isso tivesse acontecendo no Flamengo, estava todo mundo comentando. Ninguém está falando sobre isso. Isso é um absurdo, gente. O jogador foi vendido, se apresentou, tirou foto, comemorou, postou mensagem de despedida nas redes sociais e 2 dias depois está de volta. Beleza, ninguém está fazendo nada ilegal, ilícito, porque o regulamento, sei lá, permite isso. Mas algo precisa ser feito. Alô, CBF, não dá. Não dá. Algo precisa ser feito. Precisamos tratar desse assunto, fair play financeiro, o quanto antes. Porque isso, repito, não tem outra palavra para definir esse tipo de situação. É um absurdo. Não há nada que justifique isso. Nada. Parece até um teatro. Olha, vamos fazer o jogador viajar, tirar foto, ser anunciado e depois ele volta aqui para o Brasil para sempre. Pô, gente, é isso. Precisava falar porque eu estou vendo pouca gente comentar isso, porque é uma situação, no mínimo, constrangedora, né? Agora vamos falar de Flamengo, porque os amigos Flazoeiro e o perfil Flabase, inclusive, fazem um grande trabalho no dia a dia aí da categoria de base do Flamengo. Eles postaram, Flamengo tem 23 saídas no Sub-20 e pode faturar mais de 100 milhões de reais com essas saídas. O Flamengo vive um momento de reformulação pesada na categoria Sub-20 e, ao todo, 20 jogadores com a idade para a categoria deixaram o clube nos últimos meses. O Flamengo pode faturar mais de 100 milhões com essas saídas. 3 não renovaram, 7 foram negociados com o Flamengo ficando com percentual, 7 foram rescisão de contrato, ou seja, o Flamengo não fica com nada. Teve jogador vendido, jogador emprestado com opção de compra. Vale destacar que o Flamengo ainda permanece com 50% do direito de Chola, que eu mencionei aqui para vocês. O Flamengo vendeu 50% por 2 milhões de reais e ficou com 50% de uma venda futura. Eu não tenho dúvidas que esse 50% de uma venda futura vai ser muito maior do que os 2 milhões de reais que o Flamengo recebeu agora. Ao todo, 23 atletas deixaram o Sub-20 do Flamengo na atual reformulação. Hoje a categoria conta com 2 goleiros
e 35 atletas de linha. A ideia é que no próximo ano o Flamengo tenha apenas um elenco sub-20, sem ter um sub-20B. Com a atual direção, 3 jogadores foram contratados para o sub-20. O volante Caio Júnior, ex-Juventude Vasco, o meia Bruno Xavier, chegou por empréstimo do Atlético, e o atacante Guilherme, ex-internacional. Eu lembro que quando essa gestão começou, uma das missões definidas internamente era reformular o sub-20 inteiro. Por quê? Eles entendiam que tinham muitos jogadores e reformular também funcionários. Tanto é que vários funcionários foram desligados, porque na visão deles era muito funcionário para pouca vaga. Então, eles fizeram essa reformulação com os funcionários e agora estão fazendo essa reformulação no elenco. E eu, particularmente, acho que está certo. Para que você ter 2, 3 times sub-20 gastando dinheiro com salário? Não faz o menor sentido. Pouco aproveita esses jogadores. Eu acho que está certo. Tanto é que no elenco profissional, o Felipe Luiz sempre fala isso. Eu prefiro ter um elenco menor, porque dá para trabalhar melhor esses jogadores. E está certo. Eu acho que o Flamengo está certo fazendo essa reformulação, mas certo ainda pensando no futuro. Porque, como bem trouxe a matéria aqui, repito, dos amigos Flazoeiro, o perfil Flabase, o Flamengo pode faturar mais de 100 milhões de reais no futuro. Aí lá na frente, quando o Flamengo começar a faturar muito dinheiro, todo mundo vai falar assim, nossa, da onde vem o dinheiro do Flamengo? O Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Se você souber manusear essa máquina, é uma máquina, vai ganhar muita grana. E essa atual gestão, a gente pode... Essa atual não, de 2013 para cá, a gente pode criticar o que for, mas fazer dinheiro, os caras sabem fazer dinheiro. São homens de negócios apaixonados pelo Flamengo e está aí o resultado. E poucos clubes querem seguir o que essa gestão de 2013 para cá seguiu e está dando muito certo, como vocês podem ver. Para finalizarmos o nosso vídeo, galera, renovação de contrato de Arrascaeta. Mais cedo, o parceiro Gabriel Paparazzo trouxe a informação que as negociações voltaram a acontecer e que o novo contrato poderia ser até 2028. Vamos por parte. Para quem não sabe, o atual vínculo do Arrascaeta vai até dezembro de 2026, ou seja, até o fim do ano que vem. Nesse ano, o staff do jogador tentou renovar o contrato, conversando com o Flamengo, entre aspas, se oferecendo a renovar o contrato e pedindo a renovação novamente. O Flamengo falou, não, pés no chão, não vamos falar sobre isso agora. Dessa vez, com o Arrascaeta voando, o Flamengo pensou, analisou e falou, beleza, vamos conversar novamente sobre renovação de contrato, como bem trouxe o Paparazzo. E as conversas já começaram, mas, pelo que eu apurei, as conversas começaram, deram a paradinha, por quê? Por conta da data FIFA. José Boto, que é o responsável por essa negociação, está em Portugal. E me relataram no Flamengo que ele só volta no dia 11. E essas conversas só terão continuidade após o retorno do José Boto de Portugal, durante essa data FIFA, e após o retorno do Arrascaeta da data FIFA, porque ele está servindo a seleção uruguaia, ele, Vinha e Varela. O De La Cruz não foi convocado dessa vez. E a ideia, de fato, é renovar até dezembro de 2028, ou seja, mais 2 anos de contrato. Estamos falando de um Arrascaeta, na minha concepção, vivendo a melhor fase da carreira dele, tá? Em todos os sentidos, maturidade, liderança no Flamengo, desempenho dentro de campo. 2019 ele voou, só que eu acho que hoje, em 2025, é um Arrascaeta mais completo. Muito bem fisicamente, tecnicamente nem precisa falar, sendo mais decisivo. Inclusive ele está a 1 gol de igualar a marca dele de gols em 2019, estamos em setembro ainda. Então, eu vejo o Arrascaeta vivendo o melhor momento da carreira dele com 31 anos, e se o Flamengo renovasse com ele, vamos lá, o contrato, então ele iria até 34 anos no Flamengo. Então, não acho nenhum absurdo renovar por esse tempo de contrato. O que vocês acham? Quero a opinião de vocês. Eu, particularmente, sou a favor da renovação de contrato, ainda mais agora que ele está vivendo esse grande momento, mas eu quero saber de vocês. Provavelmente vocês serão a favor, mas o tempo, mais 2 anos de vínculo, vocês estão ok também? Vocês concordam, não concordam? Quero a opinião de vocês em relação a isso aí. Outra coisa, não poderia deixar de falar, parabéns ao Carlo Ancelotti na entrevista coletiva, respondendo ao Neymar, deixando muito claro que nenhum jogador terá convocação
cativa na seleção brasileira. Ou faz por merecer ou não será chamado. E hoje, você que defende a convocação do Neymar, você está vivendo em um outro mundo. Você imagina um Neymar de, sei lá, 5, 6 anos atrás. E esse Neymar de 5, 6 anos atrás não existe. E de lá para cá o futebol evoluiu muito. Ou o cara está bem fisicamente, ou ele não vai conseguir performar em alto nível, porque o Neymar não consegue performar em alto nível ainda. Acho que ele pode performar, caso ele queira. E aí, ele performando, ele pode ser chamado. Precisamos normalizar a não convocação do Neymar ou de qualquer outro grande jogador, craque, que não esteja jogando e performando em alto nível. Porque futebol sempre foi um esporte coletivo, mas hoje é muito mais coletivo. Se um jogador não tiver na mesma sintonia, a máquina não anda, não tem jeito. E o Neymar não está no mesmo nível dos jogadores que estão hoje na seleção brasileira, no ponto de vista físico. Tecnicamente, gente, ninguém duvida do Neymar tecnicamente. É craque, é gênio, bola nos pés, é gênio. Mas não adianta mais ter a genialidade se não tem o físico à disposição para poder performar no futebol de hoje em dia. Valeu, galera. Tamo junto. Fui!